Há que destacar, nesse momento, os efeitos previsíveis e imprevisíveis da anulação de qualquer processo disciplinar contra o general Pazuello. Os efeitos são visíveis: submissão do governo, das Forças Armadas ao poder do presidente e incentivo à quebra da hierarquia nas Forças Armadas, um elemento perigoso, um acontecimento que deve trazer ainda muitos efeitos pertinentes, como se noticia já hoje e nesses últimos dias, movimentos de oficiais subalternos se movimentando contra punição ou censura a outros policiais, a outros oficiais também subalternos nas Forças Armadas. Um visível incentivo à indisciplina que ainda terá seu transcorrer analisado por todos e pesado por todos os agentes políticos nacionais. Um fato lamentável, sobretudo. Destaque-se nesse momento como o cenário como conjuntura das relações entre o poder policial e o poder civil, a crise enorme na cidade de Manaus, onde o Comando Vermelho assumiu o controle de certas operações policiais e bateu em retirada, vingando-se através de incêndios e outros vandalismos contra a morte de um dos seus líderes. Mais uma vez, o poder civil se vê desafiado pelas forças policiais de um lado e pelas forças da subversão completa ligadas ao tráfico de drogas. Importante destacar que a ação no âmbito da garantia de lei da ordem GLO foi pedida pela Prefeitura de Manaus e uma força nacional está sendo enviada à cidade para tentar controlar os efeitos deletérios dessa conflagração entre as forças policiais politizadas e o Comando Vermelho. A CPI transcorre com a convocação, segundo a convocação do ministro da Saúde, Dr. Queiroga. Continua a deconstrução do gabinete paralelo, agora provadamente existente através do vídeo divulgado semana passada, em que muitos médicos e assessores políticos do presidente, junto com o próprio presidente, advogam o uso de tratamento precoce e abandono das vacinas, com fake news, como aquela que uma das participantes afirma que os professores de Moscou não quiseram tomar a vacina Sputnik. Obviamente, uma fake news que não se confirma na realidade e que serve para alimentar a máquina de mundo paralelo do governo federal. A CPI continua no seu processo de responsabilização da presidência e levantando suspeitas agora de negociações provavelmente suspeitas entre o Ministério de Relações Exteriores e uma firma indiana de produção de vacinas. O levantamento dessa suspeita, feita pelo vice-presidente Randolfo Rodrigues, vai ser apurada pela CPI ao longo das próximas sessões. Do ponto de vista do meio ambiente, a pressão sobre Ricardo Salles aumenta e é possível prever que uma provável prisão possa acontecer, dado os fatos que implicam a presença do ministro em atos de exportação contrabandeada de madeira. A entrega de seu celular 19 dias depois de convocado é um indício de que a situação é tensa e ele espera o pior dessas decisões que vêm do STF. A Copa América. Lamentável a decisão da CBF, que teve o seu presidente afastado por suposto crime de assédio sexual, do técnico Tite e dos jogadores
que aceitam participar da Copa América no Brasil, com prováveis disseminações de novas cepas da Covid trazidas por delegações estrangeiras ao país, já em péssimas condições sanitárias. Destaque-se nessa conjuntura a enorme desorganização da CBF e a surpreendente politização da seleção, em que o técnico Tite é tido como esquerdista ou comunista, e as forças bolsonaristas querem a condução de Renato Gaúcho ao comando da seleção. Surpreendente politização, coisa que não tem nada a ver com a realidade, uma vez que Tite sempre se manteve afastado de qualquer implicação política mais séria trazida ao seu trabalho. Vejamos a decisão do Brasil nas eliminatórias e depois a participação desastrada na Copa América, que inicia na próxima semana. A seca e a privatização da Eletrobras têm efeitos circulares junto à Bolsa de Valores. Espera-se que ainda essa semana ou na semana próxima, mais tardar, seja votada a medida provisória que abre a capitalização, na verdade, a privatização da Eletrobras e seu grupo de empresas. Ao mesmo tempo, se anuncia uma seca histórica com profundos efeitos hidrológicos sobre a geração de energia no Brasil. Um quadro complicado, uma situação dramática e contraditoriamente otimista em relação à participação dos capitais privados e principalmente estrangeiros na privatização de fato da Eletrobras e seu grupo de empresas. A eleição no Peru, que deve confirmar a vitória de Castilho nas últimas horas, e as eleições do México, com mais de 80 vítimas, são exemplos da tensão que vive a América Latina junto à situação da Colômbia e a tensão provocada do Chile pela convocação da Assembleia Constituinte. Tudo isso tem a dizer que o panorama não é tranquilo para a América Latina, especialmente para a América do Sul, e alguma coisa se move sobre esse território que não seja as predições normais, estáveis dos analistas, principalmente os analistas de mercado. O aumento da pobreza e principalmente a participação de camadas jovens da população, além do acirramento da guerra do tráfico contra a legalidade nacional, no caso do México, e também no caso da Colômbia, ilustram crises que deverão persistir e deverão provocar uma administração mais sensível aos desejos populares. Lula e Fernando Henrique assinam uma nota pedindo a manutenção da tarifa externa no Mercosul e pedindo o revigoramento do Mercosul, que agora decide sobre a extinção ou não da tarifa externa de 20% sobre todos os bens e mercadorias importados fora do bloco. O Brasil, por meio do governo, é a favor da retirada da taxação externa, da tarifa externa na transação internacional, enquanto Fernando Henrique e Lula assinam a nota com os ex-presidentes pedindo a manutenção da tarifa e pedindo o revigoramento do Mercosul junto à posição argentina. Interessante posicionamento que deve indicar as próximas decisões do bloco daqui por diante. As eleições do ano que vem sofrem certamente um ponto de inflexão quando se noticia na margem da imprensa que Fernando Henrique trabalha pelo lançamento da candidatura unificada de Tasso Gereissati pelo PSDB. Geralmente, isso seria uma novidade a alterar o quadro eleitoral daqui por diante. Vejamos o decorrer dessa próxima conjuntura. É isso aí.